Meus caríssimos irmãos, nesse terceiro domingo depois da Epifania, nós todos somos convidados a meditar nessas duas leituras que acabamos de ouvir. De modo especial, o capítulo 8 de São Mateus, o Evangelho de São Mateus, logo depois de concluído o discurso do Sermão da Montanha, em que ali está, por assim dizer, o coração da pregação de Nosso Senhor, não é? Aquilo que tem de mais excelente, Nosso Senhor pregou no Sermão da Montanha. Nosso Senhor, então, no capítulo 8, desce para a superfície e então ele começa a agir. Claro, Nosso Senhor primeiro prega, ensina, ele é Senhor, não é? E ele tem o conhecimento, ele é a sabedoria encarnada, portanto ele ensina o caminho para o céu. Aliás, ele é o caminho, como mesmo ele, Nosso Senhor vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Nosso Senhor desce, ou seja, Nosso Senhor está perto da nossa condição, né? E ali, na planície, no meio das multidões que o seguem, Nosso Senhor começa a fazer uma série de milagres, de prodígios, de sinais. Aliás, estamos no terceiro domingo depois da Epifania. E Epifania, nós bem sabemos, significa a revelação, a manifestação de Nosso Senhor ao mundo, de modo especial aos pagãos, às nações. São três grandes epifanias, ou teofanias. Nosso Senhor que se manifesta ao mundo logo no começo, seus primeiros dias, nas pessoas dos três reis magos. Ali está as primícias dos pagãos, né? Simbolizando ali os três continentes, os três reis magos, os três continentes conhecidos na época, né? Europa, Ásia e África. Simbolizando, portanto, o anúncio do Evangelho não só aos judeus, ao povo escolhido, mas a toda a terra. É exatamente a universalidade, né, da pregação de Nosso Senhor. Nosso Senhor não veio só para os judeus, Nosso Senhor veio para todos nós, para todo homem de boa vontade, né, que o recebe. E também a outra manifestação de Nosso Senhor, não só aos reis magos, mas quando Nosso Senhor tinha mais ou menos 29 anos de idade, não é? E Nosso Senhor vai começar então a sua vida pública em Caná da Galileia. Portanto, também a festa da Epifania lembra-nos essa realidade. Nosso Senhor fazendo o seu primeiro sinal foi o Evangelho do domingo passado, né? Caná da Galileia. O primeiro milagre de Nosso Senhor. Nosso Senhor se manifesta ali como Deus. Como nós sabemos que Nosso Senhor é de fato o Filho de Deus? Nós sabemos através dos seus prodígios, dos seus sinais, né? Só Nosso Senhor pode transubstanciar, pode mudar a substância da água num vinho de melhor qualidade, né? Nosso Senhor fez isso em Caná, graças à intervenção de Maria Santíssima. E a terceira grande manifestação de Nosso Senhor, portanto, teofania, quando Nosso Senhor tinha 30 anos, e vai começar então, assim, propriamente a sua vida pública, sendo batizado no Rio Jordão por São João Batista. Portanto, as teofanias. Mas hoje também Nosso Senhor manifesta-se como Deus, fazendo dois prodígios. O capítulo 8, São Mateus começa dizendo: tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Por que as pessoas seguiam Nosso Senhor? Porque eles eram encantados pelas suas palavras e também eles tinham um sentido sobrenatural. Eles perceberam que ali estava o Messias, o Salvador. As pessoas simples. Os fariseus também seguiam Nosso Senhor, mas não seguiam com o coração aberto e por isso não recebiam as suas graças, não é? Somente aquelas pessoas que tinham um coração disposto a acolher Nosso Senhor, que eram humildes, pessoas simples, que eram assim, por assim dizer, percebiam, não é, a presença do Messias, do Salvador. E Nosso Senhor então se depara com duas cenas. Primeiro, um leproso, e depois um servo de um centurião, não é, que era provavelmente um pagão, um homem que não era judeu. Nosso Senhor cura a todos, tanto judeus como pagãos, não é? Portanto, mais uma vez, essa universalidade da vinda de Nosso Senhor. Mas uma coisa interessante nesse primeiro milagre é que Nosso Senhor, ele escuta, ele para, ele percebe um homem necessitado. São Mateus diz que eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele. É interessante,
a primeira atitude desse homem, não é? Ele diz, ele se aproxima, ele tem coragem de quebrar, por assim dizer, uma regra judaica, porque o leproso não podia se aproximar de ninguém, não é? Porque senão tornava impuro aquele a quem ele se aproximava, não é? A lepra como que contagiava, passava aquela doença, mas não era só a doença, porque existia de um lado essa doença incurável na época que era a lepra, mas também havia um estigma junto, ou seja, havia ali uma doença moral, por assim dizer, uma chaga, em que fazia a pessoa passar uma vergonha muito grande, porque ele era considerado uma pessoa rejeitada por Deus. Tanto que a própria lei de Moisés, por motivos óbvios de contágio, a lei de Moisés fazia com que um leproso não se misturasse com outras pessoas sadias. Ele tinha que viver à margem da sociedade, fora dos muros da cidade, né? Então o leproso era considerado de fato um amaldiçoado por Deus. E nós sabemos muito bem que não é assim, porque quando nós temos alguma dificuldade, alguma doença, alguma dificuldade física, não significa que a gente é amaldiçoado por Deus por isso. Ao contrário, nessa ótica, se nós pensássemos assim, Jesus seria aquele que foi mais rejeitado por Deus. E no entanto, na cruz, ele carrega sobre si todas as nossas misérias. Ele se faz, por assim dizer, pecado, sem ter pecado, né? Ele assume o nosso pecado e, portanto, para nos salvar, né? Então esse leproso, ele se aproxima de Nosso Senhor, ele tem essa coragem e ele se prostra. É interessante a atitude daquele homem. Ele não vai apenas simplesmente fazer um pedido e como que impor uma condição para Nosso Senhor. Não, ele se prostra. O verbo aqui em grego é o mesmo verbo utilizado para os reis magos, que eles chegaram, ao verem o Senhor, se aproximaram e se prostraram, né? E o adoraram. Exatamente isso. Primeiro, aquele homem, ele se prostra, ou seja, ele se coloca, ele assume a sua própria condição, ele se vê pequeno, não é? Ele se vê terra, porque ele, de fato, a lepra é uma doença horrível, né? Terrível, que leva à morte, né? Faz com que a pessoa comece a entrar em putrefação em vida, principalmente naquele tempo de Nosso Senhor, quando não tinha nenhum cuidado, né, da medicina. Mas é interessante que ele então faz uma prece, e percebam a prece daquele homem. Ele diz assim: Senhor, se queres, podes curar, si vis potes me mundare, né? Se queres, ou seja, ele sabia que Jesus podia, mas ele não impõe, ele apenas suplica. Então, o valor de uma prece, de uma oração bem feita, né? A prece, a oração, como diziam muitos santos, ela é onipotente diante de Deus. Quando nós rezamos, quando nós suplicamos a Deus com humildade, a nossa oração alcança o coração de Deus. Deus não é surdo às nossas dificuldades, aos nossos problemas, não é? Deus não é indiferente à nossa dor, como não foi indiferente a essa dor desse leproso, não é? Se queres, podes me curar. O que Jesus diz? São Mateus fala que Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: eu quero ser curado. Veja que coisa bela. São Mateus explica aqui, ele faz questão de dizer que Nosso Senhor estendeu a mão. Veja, a lei de Moisés proibia não só um leproso de tocar em alguém, mas de qualquer pessoa que não tivesse lepra, de se aproximar do leproso, e muito menos podia se tocar na pessoa. Por quê? Por razões óbvias. A lepra é altamente contagiosa, não é? Então não se podia tocar. Por quê? Quando uma pessoa pura, por assim dizer, segundo a lei de Moisés, né, tocasse no impuro, no leproso, contraía a impureza. Aqui não acontece assim. Aqui Nosso Senhor toca e não fica impuro. Ao contrário, todo aquele que Nosso Senhor toca, torna puro. Que belo isso. Isso significa para a gente que Nosso Senhor não tem receio de estar entre nós, que Deus se faz um de nós, não é? Em tudo semelhante a nós. Até na tentação o Nosso Senhor foi semelhante a nós, menos no pecado. É para dizer para a gente que Ele trilhou o nosso caminho, sofreu as nossas dores, passou por aquilo que nós passamos, e por isso Ele se compadece. É belo esse gesto, não é? E é interessante que o Evangelho diz
que no mesmo instante a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: vê que não o digas a ninguém, vai, porém, mostrar-te ao sacerdote, e oferece o dom prescrito por Moisés, em testemunho de tua cura. Como nós sabemos, como a lepra não tinha cura naquela época, a lei de Moisés prescrevia, quando acontecia de um leproso ter o milagre de ficar curado, ele tinha que antes se apresentar a um sacerdote, claro que não era um padre, né, era um sacerdote do Antigo Testamento, né, do judaísmo, e o sacerdote então dava como que um libero, uma carta comprovando o milagre, e só então aquele leproso era inserido novamente na comunidade, na sociedade. Pois bem, é isso que nosso Senhor fala: olha, não conta nada a ninguém, vai primeiro mostrar-te ao sacerdote, para comprovar a cura, não é? E uma coisa interessante, por que São Mateus faz questão de falar isso? Porque esse é um sinal messiânico. Não sei se lembram, mas no evangelho, um dos evangelhos do Advento, aparece a figura de São João Batista no cárcere, que manda emissários a Jesus para dizer: olha, o Senhor é o Messias ou devemos esperar um outro? E esses emissários, então, discípulos de João Batista, vão até Jesus. E Jesus então diz: olha, ide e dizei a João o que vistes e ouvistes: os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os leprosos são limpos. Veja, é um sinal da vinda do Messias, quando esses sinais acontecessem, né? E agora acaba de acontecer a cura de um leproso, ou seja, o Messias chegou. Mas uma outra consideração que nós podemos fazer nesse evangelho, dessa passagem: vai primeiro mostrar-te ao sacerdote, serve também para nós. É Jesus que diz para a gente: vai mostrar-te aos sacerdotes, isto é, procure os sacramentos. E quem nos dá os sacramentos, senão o Padre? Como nós precisamos da figura do sacerdote, seja ele novo, seja ele idoso, seja ele sábio ou não, seja ele dotado de virtudes ou qualidades humanas ou não importa, seja ele santo ou pecador, como nós precisamos do sacerdote, porque o sacerdote sempre é Jesus para a gente. E às vezes a gente gosta de procurar um padre mais santo, né? Temos essa tentação: não, vou procurar um sacerdote mais santo para me confessar, para me aconselhar. Às vezes os santos faziam o contrário, não é? São Francisco, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila gostava de se confessar com um padre que tinha uma vida dupla. Claro que ela fez isso para ajudar o padre, não é? Mas, enfim, o que é necessário que a gente veja é ter esse olhar sobrenatural, independentemente da qualidade moral, espiritual, da santidade do padre, ali está sempre Jesus. E é interessante porque uma passagem dita por Santo Agostinho, mais ou menos ele fala assim: olha, quando Pedro batiza, é Cristo que batiza. Quando João batiza, João, o apóstolo, batiza, é Jesus que batiza. Quando Judas batiza, é Cristo que batiza. Para dizer para a gente que a gente tem que ter um olhar sobrenatural para os sacerdotes, para os padres, né? Nem sempre nós vamos encontrar sacerdotes que estão na última morada, mas não importa isso, é sempre Jesus para a gente. Tenhamos esse olhar sobrenatural, rezemos pelos padres, mas busquemos o sacerdote, porque ali está Jesus, principalmente nas confissões. É na confissão que a gente se encontra com o nosso Senhor, é na confissão que a gente é limpo da nossa lepra espiritual, que são os nossos pecados. O que é o pecado, meus amados irmãos, senão essa lepra que nos atinge, que faz a gente morrer aos poucos espiritualmente, não é como a hanseníase, que vai ali fazendo com que as células entrem em decomposição, mesmo a pessoa estando viva, e deforma a pessoa, e a pessoa fica feia, porque cai as extremidades, né, do seu corpo, a desfigura. A lepra é a imagem perfeita do que é o pecado. O pecado nos desfigura. Deus nos fez belos, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Quando nós estamos na graça de Deus, nós somos reflexo de nosso Senhor. Mas quando nós pecamos, aí nós desfiguramos a imagem de Cristo em nós. Por isso, a necessidade de buscarmos continuamente, periodicamente, o sacerdote para nos confessarmos. Não ter medo dos sacerdotes, não ter medo de buscar Jesus na confissão, porque nosso Senhor nunca nos reprova,
Por mais pecador que uma pessoa seja, se ela se ajoelha, se ela faz esse gesto do leproso, de se prostrar, e é difícil isso, né? É difícil reconhecer o nosso próprio pecado. É fácil a gente, às vezes, reconhecer o pecado do vizinho, dos outros. Estou vendo aqui várias pessoas casadas. É fácil o cônjuge enumerar uma lista dos defeitos do seu cônjuge, né? O marido fazer uma lista da esposa, a esposa do marido, dos defeitos. Já estão habituados a ver e conviver com defeitos, mas é difícil a gente olhar para a gente mesmo e encarar o nosso eu. E é isso que o nosso Senhor nos chama. Nosso Senhor nos chama, nesse ano novo, a enfrentarmos, como diziam os padres do deserto, os nossos demônios. Quais são os nossos demônios? São as nossas paixões, são os nossos vícios, são os nossos pecados que nós devemos apresentar. Não ter medo de nosso Senhor. Nosso Senhor é aquele que vai estender a mão, que vai tocar-nos e vai nos tornar puros. Quantas vezes a gente vai com a consciência manchada para o confessionário, aflitos, conhecedores da nossa própria miséria, e nosso Senhor ali nos perdoa e a gente sai em paz, reconciliados com Deus, limpos, purificados, com a veste nova. A confissão, ela é tão grande, o sacramento da confissão é tão imenso, é tão poderoso, que é dito pela igreja como a segunda tábua de salvação. Sim, o Concílio de Trento chamava assim a confissão, porque a primeira tábua de salvação é o batismo. No batismo a gente sai purificado, totalmente puro, tanto que se uma pessoa adulta, por exemplo, ou mesmo uma criança, logo depois de batizada falecer, ela vai direto para o céu. A confissão funciona mais ou menos como um segundo batismo. A gente sai também puro. É o filho pródigo que volta para a casa do pai e recebe aquela veste nova, limpa, o anel no dedo, não é? A sandália nos pés, que é símbolo exatamente da herança, do retorno, do amor do Pai por nós. Portanto, meus amados irmãos, nós vamos pedir a Nosso Senhor na Santa Missa a graça da gente fazer a experiência de se aproximar de Nosso Senhor, que nos purifica. E para terminar, o segundo milagre que acontece no domingo de hoje é aquele do servo do centurião, né? Ele nem pediu, aquele homem, que provavelmente era talvez um romano, um pagão, ele tinha um servo, ele nem pediu para si, ele não fez o pedido para si, de maneira egocêntrica, mas ele pensa nos outros, e ele pensa nos outros, e ele faz uma súplica a Nosso Senhor: Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico, sofrendo muito, horrivelmente, mas o Senhor vem, se o Senhor disser uma palavra, o meu servo ficará curado. Nosso Senhor, eu vou curar o teu servo. São Lucas fala que ele nem foi o centurião que fez essa prece, foi o emissário do centurião. E Nosso Senhor então fica admirado com a fé daquele homem. Por quê? Porque ele diz: olha, não é preciso que o Senhor venha à minha casa, porque eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Veja, ele não se sente digno. Quantas vezes a gente se acha pronto para Deus? Quantas vezes a gente se acha melhor do que os outros? Nós não somos. Nós somos fracos. A liturgia sabiamente pegou essa passagem e colocou antes da comunhão, quando o sacerdote apresenta Jesus como São João Batista e diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo. O que é que nós dizemos? Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas se o Senhor disser uma só palavra, minha alma será salva. O meu servo ficará curado. É a palavra do centurião. E imediatamente aquele homem ficou curado. E Nosso Senhor lança um elogio: olha, em Israel eu não encontrei uma fé tão grande, e era de um homem pagão. Veja que elogio. São duas qualidades que nós devemos ter, portanto, que nós devemos guardar nesse domingo. Primeiro, a humildade, a gente se prostrar como fez o leproso. A segunda qualidade é termos fé, termos a capacidade de enxergar e ver não só Jesus de Nazaré, um homem iluminado, mas ver nele Deus. E isso faz toda a diferença. Aquele homem pagão, centurião, teve essa fé, e graças à fé dele, o seu servo ficou curado. Nós vamos então pedir a Nosso Senhor, por meio de Nossa Senhora, essa igreja dedicada a São José, vamos pedir a Nosso Senhor nessa Santa Missa a graça de ter essa fé viva e essa humildade profunda que vai fazer com que a gente se encontre com nosso Salvador,
que é a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.